Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial. E hoje o nosso tema é franquias. Você que quer abrir uma franquia, a gente vai tirar todas as dúvidas hoje, a gente vai explicar como é que funciona e para isso a gente vai conversar com Eduardo Santinoni, que é justamente especialista em franquias. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui e eu já quero começar a nossa entrevista com a pergunta básica. Quero abrir uma franquia, como é que eu faço para pesquisar um negócio perfeito? Maravilha, prazer estar aqui. Bom, a franquia é um assunto que eu adoro falar e essa pergunta eu recebo ela com uma frequência grande. A gente, estou lá num café, eu tenho uma consultoria em franquias, faço isso há 10 anos e você trabalha com franquias, qual que é a boa, né? É bem comum receber essa pergunta. E para mim, essa escolha fala um pouco sobre que mercado é esse que a gente está entrando, que quer atuar, mas eu falo que essa é uma escolha que começa dentro de cada um. A franquia boa para mim não é a mesma que necessariamente seria boa para você, ou boa para o João, para a Maria. Cada um tem alguns setores, algumas atividades nas quais faz mais sentido. Então, vamos dar um exemplo aqui. Operar uma hamburgueria. Significa você ir lá, cuidar da cozinha, da chapa, ir hambúrguer, fazer o produto conforme um padrão, comprar, cuidar de estoque, cuidar daquele perfil de profissional que está conduzindo a cozinha. Tudo isso são atividades que você vai ver no seu dia a dia se você comprar uma franquia de hamburgueria. Ao passo que se você comprar uma escola de inglês, você vai lidar com professores, você vai ter um processo de venda bem intenso, bem estruturado, seguindo um script comercial, cuidar de metodologia de que sua escola de inglês entrega para o cliente dela. É um perfil de atividade totalmente diferente, é um perfil cada um de nós tem mais ou menos aptidão para fazer coisas diversas. Então, a primeira resposta, não existe resposta mágica. Não existe a varinha de condão que fala assim, se você colocar dinheiro nessa aqui, você vai dar certo. E esse é só a escolha por qual marca ou qual setor, é só um dos aspectos que vai fazer esse negócio ter sucesso no futuro. Eduardo, e por que escolher uma franquia e não abrir o próprio negócio? Tem uma diferença grande nisso? A franquia já é uma coisa mais certa. A gente tem que até ter um pouquinho de cuidado com relação a isso, porque às vezes a pessoa acha que a franquia é uma coisa que já vai dar certo porque ela já está funcionando e no final das contas não é bem assim, né? Exatamente. Por que ir para uma franquia e não para um negócio próprio, né? Você tem vários aspectos para isso. Primeiro é que franquia já é um modelo de negócio testado. Significa que alguém lá no passado criou essa marca e testou, errou, acertou, mudou, ajustou e até conseguiu o sucesso que ele conseguiu com aquela marca. E aí ele escolheu expandir pelo modelo de franquias, usando parceiros que são franqueados. E claro que isso vem todo um repertório. Então, todo o processo de montar uma marca, de desenvolver um produto, de escolher um ponto, atrair um cliente, tudo isso já foi desenvolvido por alguém no passado e essa pessoa vai te entregar o que eu chamo de atalho. Ela vai te entregar ao franqueado um atalho para que ele não tenha que passar por todas essas dores que esse empresário passou até chegar nesse sucesso. Então, ele entrega um conhecimento, franquia, em termos da lei de franquias, a definição é que é a entrega de 3 pilares, entrega de produto, de marca e de know-how, de conhecimento. Então, se eu tenho essas 3 coisas sendo entregue, eu tenho muito atalho. Eu tenho, ao invés de eu parar e desenvolver a minha própria hamburgueria, com a minha própria marca, com o meu próprio, tentar ver se dá certo, naturalmente é muito mais trabalhoso. Então, buscar por franquia significa comprar esse atalho. Então, esse é um primeiro elemento. Agora, você trouxe uma coisa muito importante, que é a garantia de sucesso. Não existe negócio com garantia de sucesso. Então, muita atenção na hora de buscar aí um potencial negócio para empreender, e se ele for uma franquia, não existe ninguém que vai garantir que o seu negócio vai ter sucesso. Todo negócio tem risco,
o que acontece é que, ao você pegar na mão de alguém que já trilhou o caminho, que já andou, né, por estradas complicadas, é mais fácil você chegar do outro lado. Então, o risco é menor, mas não significa que não exista risco. Existe risco em todo negócio. E aí, no caso, com relação à parte financeira, como é que o empreendedor ele pode se programar para abrir uma franquia? Como é que ele pode estar pensando ali na frente? Porque ele vai ter que pagar um valor para a marca, ele provavelmente vai pagar royalties também para essa marca. Então, como que ele pode se organizar para que ele consiga abrir essa franquia e que ele também mantenha a saúde financeira dele? Isso é muito importante. Eu falo porque eu me tornei especialista em franquias, tenho uma consultoria em franquias. Eu iniciei esse processo indo a uma feira de franquias para virar franqueado. Então, essa jornada da busca pela marca, ou escolher e começar sendo franqueado, eu vivi e eu cometi alguns desses erros que a gente, né, se torna capaz de compartilhar depois, né, o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a parte financeira é muito importante. Eu falo que na hora de comprar uma franquia, vai ter lá sempre, dentro das informações que a marca está te passando, qual que é o volume de investimento que tem que acontecer, que você vai ter que investir. Vai ter que colocar R$200 mil. Tá. Isso significa, e aí tem algumas perguntas, ali já tem capital de giro, isso aqui já tem todo aquele dinheiro que vai ser necessário até o negócio atingir a maturação, até o negócio, para o negócio andar no início da sua operação. Então, sanadas todas essas perguntas, e a gente chegou no valor lá, digamos aqui, de R$200 mil, isso significa que o raciocínio que você tem que empregar aqui é o oposto que você faz normalmente quando você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você vai lá com 50 mil e aí você chega no carro e vê aquele de 55, dá para eu financiar um pedaço, dá para eu, né, fazer uma forcinha aqui, virar um carro de 60 e fazer uma compra com um valor um pouco acima. Que é muito comum quando você vai comprar um carro. No caso da compra de uma franquia, eu falo para fazer exatamente o oposto. Se você tem 200 mil no bolso, você vai comprar uma franquia de 150, 120. Porque além do negócio precisar rodar por um período, a sua vida continua acontecendo durante esse processo em que o negócio está implantando e depois maturando até você efetivamente estar ganhando dinheiro. Então, é importante você separar um pedaço desse orçamento para não gastar ele inteiro, e muito menos o raciocínio do carro de gastar mais do que você tem. Senão você já começa, eu digo que com quase o nariz embaixo da água, quase afogando, e começar quase afogando é muito perigoso, porque aí aumenta o volume de variáveis que tem que dar certo para o negócio ir para frente, e quando você é mais cauteloso, investe abaixo do valor investido, você está mais pronto para qualquer problema ou crise ou algum fator que tenha atrapalhado esse negócio a chegar no faturamento que é esperado dele para que ele comece a dar lucro. Então, é o raciocínio de descer alguns, né, eu diria aí uns 30% no valor do que você tem de investimento, e você comprar uma franquia que represente esse 30% a menos do que você tem. E para quem quer abrir uma franquia, quais são os pontos que ele tem que estudar? Como é que ele acha uma marca muito bacana, mas o que ele tem que ficar atento, o que ele tem que estudar para ele escolher a franquia certa, o modelo certo, e aí ter um negócio um pouco mais confiável? Como você disse, nenhuma empresa é 100% certa de que vai dar certo. Então, como é que ele pode minimizar esses riscos? Muito bem. Bom, a gente falou lá no começo, né, que começa dentro da gente. Então, eu tenho que identificar aquele setor que faça mais sentido para mim. E aí, eu tenho o setor, já estou definido o setor ou algumas possibilidades de setores que façam sentido, e eu sei o valor do investimento que eu tenho com aquele raciocínio de você, né, investir efetivamente, comprar uma franquia com valor abaixo do que você possui. Se eu tenho essas duas coisas, eu tenho locais onde eu posso pesquisar por marcas que correspondam a essa combinação, setor, volume de investimento.
O lugar mais relevante no Brasil, um dos maiores portais do mundo de franquias, é o portal do franchising da ABF, da Associação Brasileira de Franchising. Portal do franchising.com.br, lá é onde está a maior parte das marcas relevantes do franchising brasileiro, e ali você consegue identificar os setores e os níveis de investimento, e aí vai começar uma busca. Naturalmente, essa busca ela tem várias nuances importantes para você cuidar na hora de pesquisar essa franquia. Bom, uma fundamental é conversar com franqueados. Se alguém pode sair daqui com uma única coisa que lembra dessa entrevista, que seja essa, na hora de pesquisar, conversar com franqueados, né? Você vai ter acesso a informações dos franqueados das redes que você está buscando. Então, visitar a loja de franqueado que tá rodando, ligar para eles, é fundamental. Por quê? Por diversos fatores. O primeiro para saber se toda a promessa, não é uma promessa, mas todo o modelo de negócio que está sendo divulgado, se ele é de fato cumprido no dia seguinte, com a ajuda da franqueadora, para o franqueado ter sucesso, com o modelo de negócio rodando, quais são os desafios que ele vive, onde dá certo, onde falta, e para entender exatamente o que ele vai viver conversando com quem está vivendo a vida que ele está intencionando entrar. Então, conversar com... E aí não é conversar com um, não, é conversar com um monte. Então, conversar com vários franqueados daquela rede que você se interessou mais, e essas conversas vão te ajudar muito, porque a compra de uma franquia, todo o processo de compra, ele é um pedaço emocional e um pedaço racional. E essas conversas ajudam a trazer mais racionalidade para essa compra, que é tão emocional. Eu vivi essa jornada e eu sei exatamente o que é isso. Você está nesse ponto ansioso por começar a inaugurar sua unidade logo, virar um empresário, entrar para essa vida, e isso gera uma ansiedade e uma emocionalidade que pode atrapalhar suas análises mais racionais, mais técnicas, de qual o modelo e qual a marca certa a se associar. Então, e essas conversas, elas colocam o seu pé mais no chão, você começa a enxergar o que vai acontecer ali na vida real, e isso tende a ajudar demais na sua escolha pela marca que você tá mirando. Conhecimento é tudo, né? Tudo. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora. A nossa entrevista especial de hoje é sobre franquias, e na volta a gente vai conversar sobre como é que uma empresa pode se tornar uma franqueadora, né? Como é que ela pode ampliar a empresa para esse sentido. É um intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a entrevista especial de hoje. O nosso tema é franquia. E agora a gente vai falar sobre você que já tem uma empresa e quer abrir franquias relacionadas aí à sua empresa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do canal Empreender o Eduardo Santinoni, que é especialista em franquias. Eduardo, então, vamos começar por esse caminho. Eu tenho uma empresa, quero tornar ela maior, quero abrir uma franquia. O que eu tenho que fazer? Muito bem, tem alguns passos importantes. A gente precisa saber que expandir por franquias é uma possibilidade de expansão, né? É um canal possível de expansão do seu negócio. Existem várias outras possibilidades dele. É muito comum aparecer para a gente, né, alguém que, nossa, eu estava aqui no meu negócio, na minha loja, e alguém veio e me ofertou, caramba, eu quero levar esse negócio para tal lugar, você é franquia, dá para eu levar? A primeira coisa que a gente fala é, primeiro, parabéns, porque, né, se alguém chegou nesse ponto é porque você está com a casa cheia, a sua unidade é bonita, o seu produto é de qualidade e ele vê valor naquilo, enxerga que aquilo cabe em outros mercados. Então, de algum modo, você acertou na mão e ter esse tipo de convite, né, merece parabéns. Agora, é importante saber também, estudar um pouco o que é o franchising, né? Porque é muito sedutor, né, seguir
Você imagina lá uma taxa de franquia, digamos, aleatória aqui, R$40 mil para uma taxa, ou seja, que é a taxa inicial na qual o franqueado paga para a marca só para ter o direito de uso, para receber os treinamentos e para poder abrir uma unidade daquele negócio em outro lugar. E aí, normalmente, o dono, a pessoa dono do negócio que está expandindo, fala, nossa, se eu vou receber 40 desse, 40 daquele, e se eu faço 10 desse, estou rico. Né? Parece... Estou rico. Tô rico. A frase é ótima, é bem isso mesmo. E na prática, não é isso. Na prática, não é isso. É porque abrir franquia do seu negócio é abrir um novo negócio. Que novo negócio é esse? É o novo negócio franqueadora. Que não vai vender mais o hambúrguer que você vendia, agora ele vende ajudar outro empresário a ter sucesso. Você ser franqueador é virar um professor do seu negócio. E para você ser professor do seu negócio é importante você ter desenvolvido muito bem os seus produtos, os seus processos, ter um bom layout de loja, você ter gestão de pessoas, de indicadores. Então, o quanto mais você tem o negócio mais redondo na sua mão, e você fez isso por mais vezes ou por mais tempo, melhor professor desse negócio você vai se tornar. Então, esses são os diversos aspectos do negócio que você vai estar desenvolvendo no decorrer do tempo, são eles mesmos que você vai ajudar o seu franqueado a ter sucesso. Quando você escolhe virar franquia, você escolhe ajudar outros empresários a ter sucesso com a sua marca. Então, é preciso desenvolver cada uma dessas áreas para elas estarem prontas para você virar um bom professor. É importante a gente colocar também aqui com relação a essa entrevista, um ponto que você falou, Eduardo, que é com a questão de que quem tem uma empresa e quer abrir franquias dessa empresa, ele tem também responsabilidades. Então, não é só receber o dinheiro do franqueado, ele também vai ter responsabilidades sobre aquela empresa da pessoa, do empreendedor que está abrindo. E como é que fica essa questão aí? Como é que ele pode organizar para que ele possa oferecer o melhor para o franqueador dele, para o franqueado dele, para ele conseguir manter a empresa bem? Porque a responsabilidade é dele também, né? Sem dúvida. Existe uma lei de franquias e essa lei estabelece, principalmente a existência, ela regulamenta o setor, então ela traz uma segurança jurídica e dela nasce alguns instrumentos que vão firmar entre essa parceria. Um contrato de franquia nada mais é do que uma parceria entre dois empresários, entre o dono da marca e o outro que está querendo representar aquela marca em determinada região. E dentro desse contrato, desse acordo, existe obrigação dos dois lados, né? Normalmente a marca franqueadora fica responsável por pensar estratégia, por inovação, definir produto, uso de marca e cuidar de elementos mais estratégicos. E a execução na ponta são as atribuições do franqueado, de execução, de cuidar do ambiente da unidade, cuidar das pessoas, atender os clientes, gerir processo, marketing local. Então, tudo isso são atribuições do franqueado. Naturalmente, o trabalho da franqueadora é ajudar para que o franqueado execute todas essas atribuições dele da melhor forma possível e tenha sucesso executando tudo aquilo. Então, quando você escolhe vender franquia do seu negócio, se tornar um franqueador, você escolhe se relacionar com diversas pessoas com essa obrigação de ajudá-los a ter esse sucesso. Em última instância, a obrigação de executar o dia a dia das unidades na ponta é do franqueado, mas a franqueadora tem um papel importantíssimo de definição de estratégia e acompanhamento do sucesso do franqueado. Relacionamento é uma palavra que é essencial nessa questão de franquias, né? E como é que fica essa relação entre franqueador e franqueado? Porque a gente sabe que o franqueado, por exemplo, ele não pode usar a marca de qualquer jeito, ele não pode fazer o marketing do jeito que ele quiser, ele tem algumas limitações. Então, como ter uma boa relação com relação a isso para que o franqueado fique satisfeito e o franqueador também fique ali satisfeito com essa relação? Perfeito. Esse tema é um tema que eu sou apaixonado, porque é a relação mais complexa entre dois empresários, a relação no franchising. Porque ela tem claros e evidentes momentos de alinhamento, de
de propósito, dos dois andando na mesma direção, deles darem as mãos e andarem juntos. Mas tem momentos de conflito. E é bem relevante a forma como esses conflitos e essa gestão do relacionamento com a rede acontece dentro das marcas. E isso é um fator né, dada a complexidade que é isso, é um fator de sucesso importante. Então, eles falam um pouco sobre, né, qual que é o meu perfil de empresário, como é que eu vou lidar, né, estando à frente de, né, centenas, dezenas de outros empresários que estão conduzindo minha marca e como é que eu lido com isso tudo. E aí, né, exercer sua liderança é vital enquanto, né, direcionador, líder dessa marca. Claro, um processo de escuta muito bem feito é fundamental. Não dá para desperdiçar você ter, sei lá, dezenas de outros empresários tocando as unidades e o conhecimento que essas pessoas trazem ao estarem vivendo o dia a dia em contato com o cliente, né? Tem a velha história do sanduíche mais famoso da rede de lanchonetes mais famosa do mundo, que não existiria porque ele foi uma ideia de um franqueado. O franqueado sugeriu a existência dele e a marca atendeu e levou para o laboratório, estudou e desenvolveu um novo produto. Então, quem está sentindo a ponta é o franqueado. Então, o franqueador como gestor dessa... Agora, ele não é mais gestor da árvore, né? Ele não gere só a unidade dele, ele virou gestor da floresta. Enquanto gestor da floresta, ele tem que estar muito antenado para o que está acontecendo e com o ouvido bem aberto. E aí é um desafio bem complexo, né? De você conseguir escutar a rede, mas ao mesmo tempo ser firme na sua liderança e na direção que você está levando sua marca. E aí eu acho que são os desafios de liderança que muitos empresários vivem e o franqueador, né, naturalmente vai viver, dada a complexidade dessa gestão e dos relacionamentos dentro do franchise. Coração aberto, essa é a essência. Tem um coração aberto para escutar quem está trabalhando com você para trazer novas ideias, não é isso? Com relação ao franqueador, como é que ele pode selecionar quem vai trabalhar com a marca dele? Porque a gente sabe que o processo de franquia, você pede uma autorização para o uso da marca. Então, a marca pode se negar a dar esse direito ao franqueado. Então, como é que o franqueador pode escolher de forma correta quem vai representar a marca dele, como é que vai abrir? Essa pergunta é espetacular, porque é muito comum, principalmente no início do processo de expansão, gerar uma ansiedade nessa nova franqueadora por vender logo, ter muitas unidades rapidamente. E isso não necessariamente é o caminho, porque se eu não tenho claro qual que é o perfil desse franqueado que eu quero que esteja à frente, conduzindo a minha marca, por vezes eu posso trazer pessoas que não tenham esse perfil e essa conta pode não vir hoje, no primeiro momento eu cresci, tenho tantas unidades, mas essa conta vai vir em algum momento no futuro, uma vez que esse processo de quem está conduzindo a sua marca na ponta é quem vai ser responsável por fazer ela ter, né, sobrevida naquela localidade. E a qualidade do empresário que está conduzindo isso é vital. Então é muito importante o franqueador definir para ele quais são os requisitos mínimos e ser bem firme quando das conversas com as pessoas com as quais estão buscando a franquia dele. Então, por quê? Porque é importante você ser parceiros e trazer os parceiros certos. Uma compra de uma franquia é uma escolha mútua. Ela é uma escolha do franqueado, que a gente falou há pouco, né, que está escolhendo várias marcas e abraça uma delas, e do franqueador, que está, né, ouvindo vários potenciais franqueados e às vezes diz sim e diz não para alguns deles também. Então, dizer não para candidato, olha, você não tem o perfil, é melhor para a gente que a gente não siga em frente, porque, né, a gente pode ter problema no futuro, é a ação mais madura que você pode ter quando desse processo de expansão, pensando muito mais numa questão de longo prazo do que de novo, lá dos 30, 40 mil que vão entrar da taxa inicial, que não é isso que você deve se preocupar nesse momento. Aquela ansiedade, né, de querer estar recebendo logo dinheiro, de crescer,
né, de querer já ser um sucesso, mas o sucesso ele é construído passo a passo, né, Eduardo? Tem que ter bastante paciência. Importantíssimo isso, porque se a gente for pegar o histórico das marcas que a gente vê aí nas praças de alimentação, nos shoppings, nas ruas, a maior parte delas, e a boa prática é de que elas foram construídas com prazo. Elas tiveram tempo para se maturar e chegar no ponto de virarem boas professoras dos negócios. E depois, no processo de expansão, sem precisar atingir 100 unidades no primeiro ano, eu vou crescendo paulatinamente no decorrer de 10 anos. Eu sempre falo, né, eu uso essa metáfora com frequência, que é a dos 3 porquinhos. É igual casa de palha, madeira e tijolinho. E quando você expande muito aceleradamente, você não está fazendo casa de tijolinho. Então, vamos construindo devagarzinho aí e fazendo no time certo e com os parceiros certos que você vai construir sua casa de tijolo. Muito obrigado, então, Eduardo, pela sua entrevista hoje, pela sua companhia com a gente aqui, elucidando aí essa questão das franquias. Eu que agradeço, uma honra e um prazer contribuir com esse assunto que eu sou tão apaixonado. Espero que tenha gerado proveito e estou à disposição para próximas oportunidades. Muito obrigado. A nossa entrevista especial de hoje fica por aqui. O nosso tema foi franquias. Se você perdeu alguma coisa, é só acompanhar no canal do YouTube, canal Empreender lá no YouTube. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. A gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Obrigado.